Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu venho trazer a minha análise de Free Guy Assumindo o Controle, o novo filme da 20th Century Studios que chega nos cinemas exclusivamente nessa quinta-feira. Então vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar, porque eu já vou dar aqui um pequeno spoiler que eu adorei essa aventura. Oh shit, here we go again. No filme, nós conhecemos Guy, interpretado por Ryan Reynolds, um bancário que vive a sua vida da melhor forma em Free City, na sua rotina com seus amigos, quando a sua vida vira de cabeça para baixo, quando ele encontra a mulher dos seus sonhos andando na rua e descobre, tentando conquistar ela, que na verdade o que ele vive é um jogo online e não é a vida real. A partir daí, ele tenta conquistar a sua amada ao mesmo tempo que tenta salvar a sua cidade de ser destruída de uma vez por todas. Já vou começar aqui a minha análise falando que eu adoro os filmes que são adaptados de jogos, mas eu vejo que muitas vezes eles são muito maltratados, principalmente por produtores, diretores que não entendem o cerne do jogo. Eu comecei a jogar recentemente, eu vi como que são a estrutura narrativa de um próprio jogo e como que ela é muito rica e muito completa, ela tem narrativas bem diferenciadas e super intrigantes. E muitas vezes quando um diretor ou um estúdio pega essa história e acaba adaptando ela para o cinema, o diretor ou produtor ele não entende o cerne e tenta adaptar de uma forma completamente diferente, que foge completamente do cânone do que foi pensado a história. E isso acaba irritando muitos gamers que queriam ver uma versão cinematográfica que vai atingir um público muito maior. Nos últimos anos, a gente tem visto que o mundo dos jogos pode respirar aliviado por causa de algumas adaptações e também filmes inspirados na temática ou na estrutura de um jogo. A gente pode mencionar aqui, por exemplo, o Jogador Número 1, que por mais que seja meio piegas, é muito divertido. A gente teve o Detetive Pikachu, que foi uma das primeiras adaptações muito fiéis e muito divertidas para o cinema, baseada no jogo. A gente teve recentemente 2 filmes de Jumanji que continuaram a história de uma forma completamente diferente e atualizada. E eu acho que pegar essa estrutura de como que um jogo se constrói em missões e também utilizar NPCs, as frases dos NPCs e como você pode interagir, eu acho que adicionar isso num contexto cinematográfico está sendo a chave, o tempero certo para você conseguir construir uma história muito divertida baseada no jogo. E Free Guy, ele usa exatamente isso. A gente tem o Guy, que é um NPC, como a gente já viu várias vezes em Jumanji e também já viu em Jogador Número 1 e vários outros filmes que se inspiram em jogos. Ele é um NPC, ele é um personagem não jogável e que em determinado momento ele foge da sua rotina, da sua programação rotineira e tenta conquistar literalmente uma jogadora, uma avatar dentro do jogo. Ao mesmo tempo que a gente vê como que a personagem que controla essa jogadora, esse avatar, ela se relaciona com o personagem e também com o jogo, e ela está super envolvida na trama por trás do desligamento desse jogo, que é um fenômeno, mas que o dono desse jogo, dono da marca do estúdio, decide desligar o jogo, destruir todas as informações do jogo para focar na sequência desse jogo. Eu considero o Free Guy meio que o jogador número 1 da Disney. Lá quando o Jogador Número 1 foi lançado pela Warner, a gente viu que eles utilizaram muitas referências, personagens do próprio catálogo da Warner para incluir isso dentro da narrativa e ser um filme repleto de easter eggs. Se você parar a cena, principalmente as cenas mais iniciais, você vai ver vários personagens que foram adaptados para o cinema pela Warner ou até mesmo personagens clássicos dos próprios jogos. Da mesma forma, por exemplo, Space Jam fez esse ano. Ele pegou praticamente todos os personagens do catálogo da Warner e inseriu dentro da narrativa de Space Jam.
E aqui Free Guy ele faz a mesma coisa em um nível bem menor, bem reduzido, só que com alguns personagens da Disney. E eu falo isso principalmente porque a produção de Free Guy, ela aconteceu naquele entremeio quando a Fox foi comprada pela Disney. E agora Free Guy está sendo lançado como 20th Century Studios e não mais Fox Film. E eu acho que por ele ser literalmente uma produção que aconteceu antes, durante e depois da compra da Fox, ele pôde adaptar alguns personagens, alguns elementos da própria Disney dentro da narrativa do filme, e serviu muito bem, porque essas easter eggs que eles aparecem da Disney, você acaba não esperando que apareça. E quando aparece, é sério, eu tava na sala, na cabine de imprensa, e quando a gente fala de uma cabine de imprensa de jornalistas, é raro a gente rir de alguma coisa, mesmo se for um filme de comédia. E quando aparecem essas referências, a sala inteira começou a rir, e assim, foi a coisa mais divertida, porque foi uma coisa tão espontânea e tão inesperada, que surpreendeu até mesmo nós jornalistas, que a gente já sabia um pouco do que esse filme poderia trazer. Além disso, eu tenho que comentar aqui as atuações. Eu não vou falar de Ryan Reynolds, porque Ryan Reynolds, ele tem essa sua comédia muito característica, ele repete aqui, parece que ele tá adorando fazer esse personagem, e além de poder brincar com as referências da Disney. Mas aqui eu tenho que dar um espaço para falar de Jodie Comer, que é também uma co-protagonista. Ela é a humana, que ela tá envolvida querendo derrubar a empresa que tem o Free Guy, que eles escondem certas, vamos dizer assim, questões muito sérias sobre licenciamento e direitos autorais. E ela consegue manter uma dualidade muito boa, porque enquanto a gente vê ela como Millie no mundo real, ela é uma mulher super inteligente, super ativa, e a gente também vê ela como a Molotov, que é o interesse amoroso do Guy dentro do jogo, e ela assume completamente outra personalidade, é quase como uma femme fatale, uma viúva negra dentro do próprio jogo. Apesar do filme ser super divertido, ter uma comédia muito característica do Ryan Reynolds, todas as motivações elas não são jogadas e elas não têm uma base para se aprofundar. O motivo por Guy ter conseguido se desprender da sua programação de rotina, todo o motivo para Millie estar querendo derrubar, mostrar a verdade por trás da empresa que tem os direitos de Free City. Existe um motivo para isso, tudo está conectado dentro desse filme, e a cada momento que a gente descobre um pouco mais sobre a história, o porquê que tudo isso está acontecendo, a gente acaba se questionando muito sobre livre-arbítrio, sobre inteligência artificial, sobre o que é estar vivo, sobre até mesmo direitos legais de um conteúdo intelectual, que o filme, por mais que ele deixe muito na superfície, ele não queira se aprofundar, ele acaba mencionando, e isso deixa o filme com muito mais substância e não apenas mais um filme de aventura para você se divertir, você se entreter. Ele tem uma mensagem bem superficial que, se você conseguir pegar, vai ser uma outra experiência que você vai ter assistindo esse filme. De modo geral, Free Guy é sim uma diversão no mais alto grau. Eu acho que o diretor ele fez um ótimo trabalho, ótimas escolhas para inserir conceitos e referências do mundo dos gamers. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, Detroit Become Human, Cyberpunk, GTA, muitos tropos desses jogos, como eles são construídos em suas narrativas, estão inseridas aqui dentro de Free Guy, e eu acho que a decisão de não se basear num jogo exatamente fixo permitiu com que ele pudesse brincar de várias outras formas, com vários outros conceitos e elementos que a gente tem no mundo dos jogos, como árvore de habilidades, como nivelamento e como você consegue crescer dentro do jogo com níveis, acessórios, até mesmo o vestuário dos avatares. É muito divertido ver que, provavelmente, se você jogou, por exemplo, Cyberpunk, você ia escolher exatamente aquele modelito, porque é aquilo que você gosta de ver no seu personagem.
E eu acho que esse filme vai ser assim, vai ser um estouro de bom, porque ele é super divertido, ele tem ótimas referências, tem a comédia muito clássica do Ryan Reynolds, mas tem a presença da Jodie Comer, tem a presença do Joe Carey também, que faz um ótimo trabalho como coadjuvante. Tem o Taika Waititi, então assim, tá cheio de atores muito bons, com personagens muito interessantes, numa comédia muito gostosa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar a nossa análise. Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para o Free Guy. E também, será que é possível ter um Free Guy 2? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta esse vídeo, ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!